Download Podcast dessa semana, tenho o prazer de receber como convidado o médico patologista clínico, Dr. Pedro Mondino. Grande prazer, Pedro. Como Igualmente, tá? Tudo um grande bem? prazer estar com vocês. Pô, que bom, né? A gente conseguiu aí marcar um encontro aí, um bate-papo. Quando a gente tem vontade, sempre consegue. Né? Com certeza. Pô, fiquei muito feliz. Igualmente. Mas, Pedro, vamos começar aí a comentar, né? A gente quer saber um pouco, né, da sua trajetória, da sua carreira, né? Como é que você começou na área da medicina e, efetivamente, como acabou migrando também, né, paralelamente para a área musical. Conta um pouquinho para a gente. Isso. Bom, nem vai precisar falar porque com o meu sotaque, né, dá para ver que eu não nasci no Brasil, né? Então eu nasci na Argentina e, enfim, já naquela época apareciam as dúvidas, né, quando a gente tinha que decidir o que fazia da vida. Sim. Né? E eu tinha começado o piano, né, bem novo, com 8 anos, né? E me formei lá no conservatório, aqueles conservatórios clássicos, né, de cidade pequena. Curso técnico. Técnico, é. E, enfim, meus pais me mandaram estudar piano porque parece que era bastante inquieto em casa. E acabou que eu gostei, né? Gostei tanto que meu pai se preocupava às vezes, falava: vem cá, você não vai sair? Hoje é sexta-feira, não sei o quê. Ficava lá estudando, calma, né? Focando. Mas, de maneira que quando chegou a hora da decisão, eu já estava na dúvida, né? Entre medicina e música. E cheguei a fazer aqueles testes, né, psicológicos, que não sei se tem de aptidão, né? tanto valor. E até o teste ficou na dúvida. Mas, enfim, eu optei pela medicina, mas... Aí fui estudar a uma cidade maior, né, Rosário, lá na Argentina, e meu piano ficou lá no povoadozinho, né? Sim. E aquele negócio, você sabe, que quem sente alguma coisa, né, aquele amor verdadeiro, você vai procurar e vai achar, né? Aí eu não sabia como que eu vou fazer, não tenho piano, não sei o quê. E estudando, né, medicina, que é bem puxado, né? E... Você morava, desculpe interromper, mas já te interrompendo, Sim. Você morava num alojamento da universidade? Não, como é que era uma pensão, né? Uma pensão com... Éramos uns 40, mais ou menos, né? Era chamado de Colégio Major, né? Uma coisa assim, relativamente ligado ao arcebispado de Rosário. Sim, assim. sim. Bom, aí... numa ocasião eu viajei de carro, né, da minha cidadezinha para Rosário com lá nós chamamos de viajante, acho que são os caixeiros que antigamente havia, né? E aí falando com ele me falou: tem uma vizinha que tem um piano que ficava perto, né, da minha pensão. Nossa, que legal. Aí não deu outra, né? No dia seguinte já estava lá, né, tocando, vendo se podia, e era aquela coisa, né? Um piano muito bom, totalmente abandonado. A filha tinha parado de estudar, aquelas coisas. Que bacana, hein? E aí, imagina, ia sempre tocando e tal. Então, enfim, continuei, nunca deixei, né? Nunca deixei o piano. Aí depois estudei um pouco com um professor que era diretor de um coral lá da prefeitura, né, seria de Rosário. Certo. E aprendi também com ele muitas coisas, né, técnica de relaxamento muscular. Ele insistiu muito nisso, né. Isso você estudando medicina, paralelamente. Estudando medicina, né. E então fiquei aí depois, naquela época a situação na Argentina estava bastante complicada, né, tanto do ponto de vista econômico como político, e decidimos, né, nessas alturas eu já tinha casado, decidimos vir para o Brasil. Isso foi no ano 77.
né? Perfeito. E e uma coisa muito interessante, com aquele professor lá em Rosário, eu não tinha dinheiro, né? Meu pai era assim, trabalhava na roça, podia me pagar, né, o estudo da medicina, porque era uma universidade pública, mas não tinha dinheiro, né? E eu tinha um primo, né? Nós éramos muito amigos na cidadezinha. Depois ele foi para Buenos Aires e eu para Rosário. Mas ficamos muito amigos e a gente se visitava todo ano. Aí um dia ele chegou e falou: eu vou te ajudar. Que ele era professor de escola primária, olha só. Nossa! Falei: poxa, mas você tem dinheiro? Não tem problema não. Aí ele me mandava o dinheiro todo mês, né, para pagar aquilo. Aí eu nunca vou esquecer dele, né, Juan, meu primo, né, que me ajudou, né, e a gente, na época nem telefone, assim era fácil, né, todo com carta. Você já aqui no Brasil? Não, isso foi lá em Rosário. Lá em Rosário. Com aquele diretor do coral. Nossa, que bacana. Então, coisa que a gente não esquece, né. Bom, aí quando chegamos aqui no Brasil, tivemos todo o problema, né, da revalidação dos diplomas, enfim, isso é uma coisa demorada. E é a mesma coisa, né? Poxa, como vou fazer sem piano, né? E enquanto revalidava, né, os diplomas de medicina... Só para a gente especificar aqui para os telespectadores, né? Essa questão assim, de revalidação de diploma é um assunto também bem bacana, né? Porque nem todo mundo tem conhecimento sobre isso. Quando você veio para cá, você então você revalidou seus diplomas, deu entrada no processo que na UFRJ ou foi numa outra universidade? Isso, eu fui na Fluminense, Universidade Federal Fluminense. Universidade Federal Fluminense. A minha esposa foi na UFRJ. Sim. Porque, enfim, era mais cômodo na hora para um e para outro. E teve que contratar um tradutor juramentado? Sim, tudo. Todo aquele processo, né? Todo aquele processo. De fazer a análise, inclusive, da grade curricular. Da grade curricular. Né? E toda a documentação reconhecida por Ministério das Relações Exteriores, sim, de um lado, do outro. E demorou um tempo isso daí? Demorou. Só que nós já tínhamos alguma experiência em técnica de microbiologia. Sim. Então, a gente conseguiu, durante essa primeira etapa, trabalhar em laboratórios de análises clínicos. Imagina, naquela época, o laboratório Sérgio Franco e o laboratório Bronstein estavam, não digo no início, né, mas só tinha uma sede. Sim. Né? E ainda não tinha filiais, né? Nossa. Então, foi no ano 77, né? E então isso ajudou muito, né? Porque com isso aí a gente conseguia, né, se manter até revalidar os diplomas, né? E eu trabalhava depois, né? Comecei a trabalhar num laboratório menor em Botafogo. E aí aquela angústia, né? E o piano, como que eu faço? Esse tempo todo você sem instrumento, sem né? Piano. Sem instrumento. Né? Aí, mas aquele negócio, né? Quando você quer alguma coisa, né? Você está sempre atento. A pessoa fala, mas que sorte, né? Mas a sorte acompanha aquele que está pronto para utilizar aquilo. Com certeza. Então, a tal sorte, né, foi que a uma quadra do laboratório onde eu trabalhava tinha uma casa de venda de pianos, que é a Casa Pierre, até hoje, né, reconhecida. E aí conheci o Pierre, né? Saudoso muito Pierre, né? Saudoso, né? E aí ele falou, claro, pode vir. Aí foi maravilhoso, porque ele na época estava com todos os pianos acústicos, sim, lógico, sim, né, de cauda, de não sei o que. Pelo contrário, para mim é muito bom. Então, que eu fazia? Na hora do almoço, né, eu lanchava rapidinho e ia tocar piano. Todo dia, na hora do almoço, né, aí tocava piano. E aí foi que consegui, né, aos poucos, fui tomando mais amizade com ele e ele me ajudou muito, porque comprei meu primeiro piano, um Pleyel, né, francês. Francês. Que
Ele me ajudou. Não, você pode me pagar aos poucos, não sei o quê. Chopin tocava num player, né? Ah, eu não sabia. Poxa. Aí, então, enfim, já comecei a resolver aquele problema, né? Bastante. E trabalhava aí nesse laboratório, né? Trabalhei muitos anos, né? Um laboratório relativamente pequeno, mas muito conhecido, assim, iam todos os artistas da Globo, né? Iam lá, nesse laboratório. Eu conheci todos eles, desde o Chico Buarque, o Boni, enfim, Manuel Carlos, toda aquela turma ia lá. E aí, então, tive a sorte porque um laboratório pequeno, de pequeno movimento, me permitiu criar várias técnicas, várias propostas novas dentro da área da microbiologia, porque havia tempo, né? Eu tinha tempo, ligava para os médicos, sabia os casos clínicos. Cada paciente que chegava fazia uma história clínica, então aquele exame estava dentro de aquela análise, né? Exame estava dentro de um contexto conhecido, né? De clínica. E então, só isso me ajudou muito. Fundamentar aqui. Nesse momento você ainda já tinha conseguido revalidar o seu diploma ou ainda não? Não, ainda não. Ainda estava no processo, né? Ainda estava no processo. Aí trabalhando lá no laboratório. No laboratório. E esperando essa revalidação. Isso. E em que momento acontece essa revalidação? E ainda nesse momento estávamos com o problema da gente obter a cidadania brasileira, a documentação. Sim. Né? Conseguimos só no ano 80, que nasceu meu filho, né? Meu primeiro filho. Nasceu aqui no Brasil. Aqui no Rio. Aí conseguimos dar entrada e a cidadania. Depois, um pouquinho mais adiante, foi a revalidação dos diplomas. E me diz uma coisa, em que momento que você presta concurso para a Universidade Federal Fluminense? Isso. Foi logo em seguida da revalidação do diploma? Como é que você ficou sabendo? Como é que isso aconteceu? Isso. Na verdade, eu comecei trabalhando primeiro, né, em Niterói, no Hospital Santa Cruz, que é da Beneficência Portuguesa, né, que hoje em dia já não existe. E então aí eu consegui levar toda aquela bagagem, né, de microbiologia que eu trazia da Argentina, porque na Argentina microbiologia existe como uma especialidade médica, aqui não. Não. Aqui existe patologia clínica, que é o médico laboratorista geral, né? Lá existe microbiologia clínica, né? Então nós trazíamos, né, um pouco essa bagagem médica, né, dentro da técnica microbiológica. E isso aí me serviu muito, né? Lá em Niterói, no hospital, é um hospital muito conhecido. A maioria dos professores da UF, né, trabalhavam também nesse hospital, né? E aí eu consegui implantar também, né, novas metodologias, né, principalmente resultados rápidos, né? Nesse laboratório. Geralmente na microbiologia, né? Geralmente na microbiologia até hoje os exames são demorados, às vezes, né, um exame simples uma semana demora. Eu conseguia resultados rápidos de um dia para outro, no máximo 2 dias. Aí me falavam, mas não tem a digitação ainda. Não tem. Aí pegava, fazia a mão e levava para o CTI, para as salas, para as enfermarias, né? Entregava aquilo e as pessoas ficavam, nossa, isso aqui não existe, isso aqui é primeiro mundo, sim, é a mão, mas é primeiro mundo. Pedro, eu queria que se você pudesse fazer o seguinte, vamos tentar explicar aqui para os nossos telespectadores que não tem muito conhecimento dessa área de microbiologia, da gente fazer assim uma pequena síntese, né, de como é que seria esse trabalho em si, como é que é o processo assim de pesquisa, né? Conta aí pra gente.
Sim, na verdade existem duas grandes áreas, né, dentro da microbiologia, como em outras ciências, né, que é a parte de pesquisa mesmo Perfeito. e a parte de clínica, ou aplicação clínica, né, disso aí. Então, eu sempre fui mais voltado à parte da microbiologia clínica, né? Então, em que consiste? Diferentes materiais biológicos, né? Por exemplo, uma secreção de uma ferida, uma secreção de garganta, de ouvido, uma urina, fezes, né? Às vezes, a gente procura, quando tem um quadro clínico que leva a essa suspeita, a gente procura encontrar se existe alguma bactéria patogênica Perfeito. que esteja causando esse problema. Então, para mim, isso era apaixonante, porque muitas vezes o simples fato de você encontrar essa bactéria circulando em sangue do paciente, ou na urina, ou em uma secreção respiratória, para o médico era uma luz imediata para começar a tratar. Perfeito. Né? Porque a microbiologia tem clínica, né? Tem dois grandes duas grandes ajudas para o médico. Primeiro, saber se existe uma bactéria, né, que está causando o problema que ele suspeita. Tá? Certo. E segundo, é que a gente recupera essa bactéria, né, em meios de cultura e pode fazer o teste para ver que antibióticos são os adequados para fazer essa o bactéria. tratamento. Então, enfim, é uma ajuda, né, dupla que a gente dá para o clínico. Tá? E, claro, e a gente usa dois grandes instrumentos. O microscópio, que permite ver diretamente no material, né, a bactéria, só que às vezes não permite identificar exatamente qual é. E a cultura, que é quando ela cresce, né, num meio artificial, de cultura, e a gente encontra a colônia e aí identifica ela com provas bioquímicas, enfim, e faz o teste para antibióticos. Perfeito. Me diz uma coisa, Pedro, o que você acha do avanço tecnológico, né, na atualidade, Sim. em relação à contribuição assim, na área da medicina, principalmente na área da microbiologia? É extraordinário, né? É extraordinário para quem, como eu, viveu, né, a época mais, enfim, quando as técnicas estavam mais de fraldas, né, ainda. Porque por duas grandes ciências, né, que se aprimoraram. Uma, a genética, tá? E passaram a ser aplicadas, né, ao diagnóstico microbiológico, a genética e a imunologia. Né? Que quando eu comecei com microbiologia, lá para os anos 60 e pouco, né, a imunologia estava começando, né, e genética praticamente nada. Então, o que acontece? Eles veem essas duas grandes ciências, né, vêm a ajudar, né, no diagnóstico microbiológico, porque às vezes permitem você diagnosticar a bactéria e às vezes até o comportamento com o antibiótico, né, com testes em que não precisa você recuperar a bactéria com meios de cultura, que isso é uma coisa demorada, né? O que seria cultura? Vou explicar aqui. A cultura é um meio artificial que a gente tem como uma gelatina, né? E aí coloca nutrientes, né? Sangue, Sim. Enfim, é sólido, né? Então a gente pega o material, né? Por exemplo, uma secreção respiratória, passa por aí, em cima, e depois de 1 ou 2 dias crescem umas colônias que são conjuntos de bactérias. E aí vem a capacidade, né, do microbiologista, saber qual daquelas é normal, porque a gente tem bactérias normais em alguns locais, e qual que é patogênica. Então,
uma vez que tem essa colônia recuperada, aí que a gente pode trabalhar na identificação e o antibiótico, aquilo que eu te falei. Perfeito. Com as técnicas, né, imunológicas e genéticas, isso ficou muito bom, né, muito mais fácil. Mas tem um pecado original, né? Elas ainda dependem do que nós poderíamos chamar fichar, como se poderia falar aqui, fichar, né? Quando você tem uma impressão digital, né? Sim. Um indivíduo, né? Ele está registrado, né? Está arquivado. Precisa um arquivo. Então, eu preciso ter, por exemplo, na genética, né? Preciso saber qual é, né, quais são os ácidos nucleicos, os componentes genéticos, né, típicos de tal bactéria, tá? Para ver se, colocando isso dentro do material biológico, a bactéria está. Se eu não tenho registrada essa bactéria, eu não posso. Né? Já, por exemplo, vamos imaginar que aparece uma bactéria nova, que nunca ninguém viu. Eu, com um microscópio, posso ver essa bactéria. E a todo momento isso pode acontecer, né? Se ela é nova, a genética ainda não tem, né, o registro dela. Sim, sim. Então precisa. E a imunologia também. Só que a imunologia trabalha com anticorpos, né, ou antígenos para detectar a bactéria. Então, mas precisa também já estar essa bactéria. Certo. Me diz uma coisa, Pedro, e esse atualmente, né, sempre existiu, assim, pelo menos desde que eu me entendo assim por gente, o teste do pezinho. Só que eu percebo assim que de alguns anos para cá, isso aí virou meio que uma certa, me corrija se eu estiver equivocado, uma obrigatoriedade, né, para muitas crianças, né, que acabam de nascer e fazem o teste do pezinho. Isso aí contribui no quê? Efetivamente para saber se a criança ela pode ter algum determinado problema, vai desenvolver algum... Conta aí pra gente. Sim, isso em alguns casos serve para isso, né? Para você estar preparado, porque uma pessoa que tem, né, uma probabilidade, você pode detectar, né, que tem uma probabilidade maior de ter, ou então você pode já ter o diagnóstico de uma, por exemplo, falta importante de hormônio, e, por exemplo, tireoide, e você pode começar a tratar já imediatamente. Sim, perfeito. Pode ser para estar preparado, né? Porque tem um componente genético importante, enfim, para quando aquilo possa vir, né? Ou já começar um tratamento. Porque, por exemplo, se você deixa uma criança sem tratamento com hormônio da tireoide, ela vai ter deficiência não apenas de crescimento, né, no aspecto físico, como também mental. Então, é precioso se você já desde o primeiro dia sabe que essa criança tem. Então, testes como o teste do pezinho, por exemplo, para isso... Super importante. São fundamentais. Antes de nós voltarmos para a questão musical, ainda continuando a pergunta, né, porque nós estávamos conversando também sobre a evolução da tecnologia, o que você tem a dizer para a gente, né, a sua opinião, em relação à inteligência artificial no campo da medicina? Você acha que isso daí seria, que vai contribuir, que está contribuindo? É uma questão um pouco delicada? Sim, eu acho que sim, já está contribuindo, né? Já está contribuindo muitas coisas. Mas eu acho, principalmente, né, tem um aspecto em que a inteligência artificial já supera a gente, né, que é em termos da correlação de informações, né? Isso aí a gente não consegue. Um exemplo... Armazenar. Um exemplo típico, né? A gente pega o carro, né? Bota no GPS, no Waze, não sei o quê, e ele te manda ir por um roteiro, porque sabe que houve um acidente na rota mais rápida. E a gente não tem essa informação, né? E ele tem. Né? Então, a gente pode extrapolar isso para todas as áreas. Todas as áreas. Então, na medicina, imagina
se você consegue, né, ter um contexto de informações de um paciente, né, em todos os sentidos, né, demográfico, sociológico, psicológico, enfim, muito dificilmente numa história clínica você vai poder, de repente, ter tanta informação. Entretanto, a grande diferença continua sendo que o profissional ele pode dirigir ou dar ênfase a determinadas coisas, né, que, por enquanto, né, nesse sentido, a inteligência artificial é uma questão muito sutil que ainda não chegou lá. Mas quem diz, né, que a grande quantidade de informações chega a um ponto em que se passe também a ter questões de qualidade diferente. Né? Perfeito. Isso é o que eu acho. Então, o que você me perguntou da medicina, eu acho que mais ou menos entra dentro desse grande contexto que eu te falei. Imagina se a gente coloca, porque já existe em parte isso, né? Se a gente coloca, né, todos os dados dessa pessoa, não estou falando só os que foram tomados porque ele se consultou, mas dados que já existiam, de quando nasceu, aonde, não sei o quê, os pais, isso e aquilo. E além de uma história clínica atual, porque ele está se consultando. E vai junto com todos os exames de imagem, os exames de laboratório que faz, e isso entra todo dentro de um contexto único para essa pessoa. Certo. A probabilidade das hipóteses diagnósticas fornecidas, né, pela inteligência artificial são muito próximas da realidade. Já vai descartando, né, uma série de e se a isso a gente dá um empurrãozinho humano ainda, né, a gente tem toda essa informação, né, e a pessoa ainda sente que pode, né, ir um pouquinho mais para lá, aí realmente a gente está chegando muito longe. Eu queria saber também, Pedro, o seguinte, antes de voltarmos também, mas já fazendo meio que um caminho, né, para a gente voltar para a área musical, o Elon Musk, né, que é um dos responsáveis aí pela empresa Neuralink, que ele está, inclusive, já está produzindo, segundo reportagem aí, o que está aparecendo na mídia, né, uns chips que vão ser implantados no cérebro, inclusive para poder ajudar diversas pessoas, né, que foram acometidas de situações, né, decorrentes da vida, ou que nasceu com deformidades, ou que sofreu um acidente, né? Enfim, o que você acha sobre isso? Sim, eu acho que um pouco se insere no que a gente estava falando, né? Uhum. E são experiências que, na medida em que passam a ser utilizadas, né, podem realmente ser aprimoradas a um ponto tal em que passem a ser aplicadas assim, de uma maneira mais geral, né? Porque, por enquanto, são casos mais isolados, né? Certo. Aí você acha mesmo que uma pessoa que nunca estudou piano na vida, aí, de repente, né, vai lá uma situação hipotética, evidente, vai lá na empresa... Ou um idioma. Vai lá na empresa do Elon Musk, aí eles vão implementar um chip no cérebro e o camarada vai sair tocando todas as sonatas de Beethoven, Chopin. Você acha que realmente isso daí pode acontecer ou é uma utopia? Por enquanto é uma utopia. Até pode, né? Até poderia, a gente pode pensar, né? Não tem os pianos que tocam sozinhos. Os claviers, né? Mas acontece que a interpretação, né? Pois é. A alma, né? Será que chega a esse ponto, né? Porque expressividade, né? Se você né, coloca qualquer música, né, de Chopin, num pianista ou com outro, é bem diferente. Não, com certeza. Né? E são as mesmas notas, né? De repente usa a mesma velocidade, mas a expressividade, a emoção, né? Emoção. É outra. Me diz uma coisa, Pedro, então, aqui, em qual momento então você adquiriu o seu piano com o Pierre, né? O saudoso Pierre lá da Casa Pierre.
E você, quando adquiriu o piano, você continuou estudando assim sozinho? Aí já estava com um professor? Sim. Você foi assim pensando em algum projeto assim seu mesmo? Conta aí pra gente. Não, é sozinho, né? E eu poderia te dizer que, exceto assim viagens que eu fiz, todos os dias sempre toquei mesmo um pouquinho e tal. E eu queria aproveitar para contar uma situação muito engraçada, mas que eu acho que vale a pena porque exemplifica muito, né, o que é o amor, né, para uma arte, por exemplo, como a música, né. Um dia eu passei de carro, né, aí era um sábado, né, frente à Casa Pierre. E aí eu já tinha saído desse laboratório. Aí falei, vou parar, né, para conversar com ele. Não, porque assim, eu ia para uma agência de carros, onde eu tinha comprado meu carro, era um Cadete, né, e eu queria ver se vendia para trocar. Aí eu fui, a agência essa ficava bem perto da Casa Pierre, e os caras me ofereceram muito pouco, era uma coisa assim... No carro, né? É como se fosse, eu não lembro agora na época, mas digamos assim, R$3.000, dólares. Sim. Né? $3.500, sei lá. Aí, na volta, né, falei, vou parar para falar com o Pierre um pouco. Aí, não sei o que, tudo bem, isso, aquilo e tal. Aí comentando com ele, poxa, eu vim aqui na agência, olha só, o cara... Aí ele falou, bom, mudando de assunto, olha esse piano aí, toca esse piano aí. Aí era um piano alemão, né? Agora não me lembro o nome, mas aí ele me falou, esse aqui é um dos precursores dos pianos alemães, não sei o que, é um som maravilhoso. Sim, sim. Aí nada a ver com o teu player, né? Ele brincando comigo. E aí eu falei assim, eu já tinha falado com ele, né? Os caras estão me dando $3.000 pelo carro, não sei o quê, reclamando, né? Aí ele falando, eu falei, mas esse piano deve ser caro, né, cara? Alemão, né? Nem comparar alemão. com o meu player. Não, mas eu te pago bem o player. E quanto tá? Aí ele falou assim, ele olhou assim, olhou para o piano assim, e aí olhou para mim, fixo, falei, não, cara, não vamos pensar nisso. Já estou imaginando. Está imaginando. Vamos trocar. Ele falou, estou precisando um carro. Um carro igual mais ou menos. Cadete. Vamos trocar. Vamos trocar. E trocamos. Eu falei, cara, e como que eu faço agora para falar com a minha esposa? Porque... Aí você pegou a chave, entregou para ele, conta isso daí. Isso foi na segunda-feira, já estava o carro na garagem dele e o piano em casa. Aí, nessa época, a minha esposa, né, tinha um carro também, porque nós estávamos fazendo pós-graduação em diferentes lugares, e aí, então, precisávamos de 2 carros, né? Então, a gente não ia ficar sem carro, mas aí, imagina, eu chegando lá em casa e falando com a minha esposa, olha... Troquei o carro por um piano. Aí, mas isso aí mostrando que quando a gente gosta de alguma coisa, né, faz... E você quer comentar depois o desenrolar disso daí, alguns anos depois, ou deixa para uma outra ocasião? Não, graças a Deus foi tudo bem, né? E ela entendeu bem, está acostumada já, né, a aguentar aquelas coisas, né, de música. Você conhece também bem, né, Roberto? Eu digo o desenrolar do piano que você trocou lá com o Pierre, que você pegou a chave, toma aqui. Você sim. Assim, toma aqui, trocou. Tal. O pior disso é que foi todo sem papel, sempre nada. Foi toma lá da cá, não né? Teve toma papelada, aqui, não teve nada. E dá o piano, toma o carro. Passaram vários anos, aí um dia chega uma multa, né? O coitado, o Pierre já tinha falecido, mas chega uma multa, porque estava no meu nome o carro. Né? Sim. Aí eu, desesperado, não sei o que, tentando saber quem era o dono desse carro nesse momento, não sabia. Aí um advogado me aconselhou, melhor você vai na delegacia e explica tudo. Aí imagina eu falando para um delegado, o delegado escrevendo, né, isso aqui. Então o carro aí e foi trocado por um
trocou Aí por parou assim, né? o delegado. Você Olha que o trocou- delegado já trocou deve o carro por um piano? o delegado já deve ter ouvido muita coisa, né? É. Mas aí ele começou a rir, né? Tudo bem, Porque tá. não tinham passado o carro pro. O Não, Pierre não passou o carro passou. pro nome dele durante todo esse tempo. Não, e depois- Aí ele vendeu, negociou com uma outra Com pessoa, outra e essa pessoa. pessoa também não passou pro Também nome. não, Aí a multa foi para você. Foi para mim. E aí o delegado ria de não parar. É uma situação bem peculiar. Olha, ele nunca imaginei que ia ter que escrever isso aqui, o delegado. Mas, enfim, são situações assim inesquecíveis, né? Poxa, que legal. Aí depois disso você começou a migrar também para a questão dos pianos digitais, né? Sim. Isso daí era um piano acústico. Aí depois você Sim, foi se sim, interessando aí- também por piano eletrônico. Isso, aí aprendi os acordes, coisa que a É. gente na música, né, clássica praticamente não aprende nada disso, né? Aí então fui me interessando e uma coisa muito legal também é que sempre, né, nunca deixei de tocar, né? E sempre apareceu alguma coisa, né? Algum evento, não sei Sim. o quê, um evento de a Sociedade de Patologia Clínica da Sociedade Fluminense. Que legal. Não sei o quê. Sempre você fazendo pode uma tocar, junção, né? não sei o quê, a formatura de fulano, mengano. E nesse Hospital da Beneficência Portuguesa tinha um abrigo, né, de pessoas de idade muito bom. E aí eu passava todo dia em frente, aí tinha um piano. Aí um dia entrei, fui tocar, estava totalmente desafinado, mas liguei para o Pierre, né, e o filho dele, o Paulo, afinou, né, o piano. E aí comecei a tocar, todo dia passava. E aí, imagina, o pessoal, era muita gente que morava aí, idosos, assim, todo mundo ouvindo. Aí um dia falei assim, chamei uma das meninas, a secretária, né? Vamos organizar aqui um evento musical. Na época, imagina, não existia ainda o PowerPoint. Mas, tinha transparências, né? Sim. Aqueles slides. Slides, Vamos fazer o seguinte, músicas de filmes. Desde o que o vento levou até... Nossa, as trilhas sonoras mais épicas, né? Isso, Nossa, aí na que época bacana. tinha... pouco tempo antes estava Perfume de Mulher, né? Aí então vamos fazer o seguinte, você vai... Já tinha, no computador dava para entrar, você vai ver em cada filme dos que eu vou te dar, você vai ver alguma figura, né? Típica, né? Por exemplo... Marcante, né? Marcante. Do filme, né? sim. Do filme. E aí eu preparei, né, numa sequência e imprimimos em transparências. Aí organizamos o evento em que estavam todos os velhinhos com os familiares. Botou no projetor. No projetor e cada música que eu estava tocando, né, vamos supor, Poderoso Chefão. Sim, aí aparecia a imagem correspondente. aparecia a imagem. Nossa, que legal. Aí, Foi um sucesso, a né? Noviça Rebelde, aí aparecia Perfume de Mulher, né? O Al Pacino dançando tango. Né? Então, olha, e para mim foi uma experiência extraordinária. Por quê? Porque vários dias depois, passando por aí, a psicóloga, né, falou, olha, você não imagina o que você fez aqui. Os velhos só falam nisso, porque começaram a lembrar Tocou dos filmes. profundamente na sensibilidade, né? E aí, com base nisso, fiz uma proposta para o pessoal que lá na UF tem um curso de cinema. Poxa, poderia ser feito com trechos de cinema. Sim. Mas, lamentavelmente, nunca foi para frente. Não tive assim uma resposta, porque isso serviria também para os alunos, para trabalhos, né, de pesquisa. Sim, sim. Né, uma coisa assim. Mas, lamentavelmente, não. Então, essa ideia fica e ainda está, né? Essa ideia. Pô, muito bacana. É um projeto, né? Muito legal. Atualmente você está tocando em algum lugar, Pedro? Olha, atualmente estou tocando um bistrô, né? Que eu recomendo, que é muito bom. Aonde fica? Fica na Rua Ipiranga 65. Rua Ipiranga 65? Rua Ipiranga Laranjeiras? 65. Laranjeiras. Estou tocando, principalmente, são organizados, né, periodicamente, jantares temáticos. Então, por exemplo, com vinhos italianos. Aí eu faço todo um repertório de música Bacana, italiana. muito legal. Desde algum clássico até
as músicas de filmes, de Bang Bang italiano, ou então aquelas antigas, né? Maravilha. Anônimo veneziano, né? Nossa, Aquelas coisas. muito bonito. Ou então teve outro jantar com vinhos espanhóis, aí fiz a mesma coisa, né? Botei músicas de Albéniz, até músicas de Julio Iglesias. E a receptividade é sensacional, né? E o pessoal gosta muito. Né? Puxa, que bacana, Pedro. Muito. Olha, um grande prazer. E é bom. Eu queria aproveitar para falar que eu fui aluno de Roberto, né? E aprendi muita coisa com ele, apesar de que não foi muito tempo, né? Eu agradeço. Que depois, por problemas assim particulares, eu parei, mas aprendi muita coisa, né? Porque, enfim, ele tem toda uma experiência, né? Lá na Escola de Música de Berkeley, né? Mas sedimentamos uma amizade, né? Sedimentamos uma amizade. Sempre continuou. Né? Eu gostaria muito de agradecer aqui a sua presença, né, no nosso podcast. Download Podcast todas as quintas-feiras às 7 horas da noite. Inscreva-se no canal, compartilhe, ative o sininho para novas notificações. Download Podcast. Nos encontraremos aqui.